graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Eu convido você a abrir comigo o texto sagrado no livro do apóstolo Paulo, a Epístola aos Romanos, capítulo de número 3, verso de número 21 ao verso de número 26. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, dos versos 21 ao 26. Acompanhe com atenção, com reverência, a leitura da santa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Oremos nesse instante. Senhor, Deus da graça, é com muito temor e tremor que nós nos aproximamos da Tua Palavra, certos de que quando a Tua Escritura é exposta, Senhor, fielmente, o Senhor fala pela boca do pregador. Com este entendimento, Senhor, eu me aproximo de Ti com temor, necessitado e dependente de Ti. Me ajuda, a fim de que esta mensagem não sejam meras palavras de persuasão e de sabedoria, mas poder do Teu Espírito. Abençoa os meus irmãos, que Tu venhas a ser glorificado e anunciado nesta noite. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo e para a glória dEle. Amém. Foi nas celas da prisão na Inglaterra do século XVII que John Bunyan escreveu um dos maiores clássicos da literatura cristã. Provavelmente o livro mais publicado e lido na história, depois da Bíblia Sagrada, O Peregrino. Acusado de rebeldia contra o sistema religioso oficial de sua época por pregar o Evangelho. O homem que ficou conhecido por ter a Bíblia correndo em suas veias, não desperdiçou o tempo no cárcere e produziu, irmãos, uma obra fantástica. O Peregrino é uma fascinante alegoria que conta a história de cristão rumo à cidade celestial. No início de seu livro, John Bunyan descreve cristão como um homem vestido de trapos imundos e que carrega em suas costas um fardo enorme que o atormentava de dia e de noite. Encorajado pelo evangelista, ele toma o caminho da porta estreita, a fim de encontrar alívio para os seus tormentos. E ao longo de sua rota, ele é aconselhado a tomar muitos caminhos, a optar por alternativas mais fáceis para se livrar do seu fardo. No entanto, irmãos, nada funciona. No entanto, no capítulo de número 6, cristão finalmente encontra alívio. Quando ele se depara com a cruz, o narrador descreve que o seu fardo escorrega e cai dos seus ombros para sempre. Ele ouve dos lábios de um anjo: os teus pecados estão perdoados. Mais do que isso, o narrador diz que os seus trapos são substituídos por novas roupas. Em resposta a isso, cristão louva dizendo: Ele me deu repouso pela sua angústia, pela vida e pela morte. O texto de Romanos, capítulo 3, versos 21 a 26, proporciona a mesma experiência aos seus leitores. A inquietação e o desespero causados pelo fardo do pecado que está nos ombros de toda a humanidade caem por terra diante das gloriosas verdades aqui reveladas. Deus providencia redenção e justificação para o pecador. Nós estamos diante, irmãos, de um dos documentos mais influentes e poderosos da história. Aquela que ficou conhecida como a Carta Magna da fé cristã.
Para Lutero, a Epístola aos Romanos é a parte principal de todo o Novo Testamento. Na introdução do seu comentário a esta mesma epístola, João Calvino escreveu: se nós atingirmos uma verdadeira compreensão dessa epístola, teremos uma porta aberta para os tesouros mais profundos da Escritura. Sem dúvida alguma, nesta epístola encontramos a mais gloriosa, mais pura e mais completa declaração do Evangelho presente em todo o Novo Testamento. Trata-se de um presente, de uma dádiva concedida pelas mãos do nosso Deus. Quem foi o autor da Epístola aos Romanos? Tanto as evidências internas presentes no próprio documento, quanto as evidências externas, ou seja, o testemunho da tradição cristã, apontam para o apóstolo Paulo, que provavelmente a escreveu enquanto esteve em Corinto, por volta do ano 57 ou 58 depois de Cristo. A Epístola aos Romanos foi escrita a uma igreja que se reunia na capital do império da época e que não foi plantada pelo apóstolo Paulo. Provavelmente foi iniciada, estabelecida a partir de cristãos judeus que se converteram no Pentecostes de Atos, capítulo 2. Outra pergunta importante: quais eram as intenções de Paulo a escrever esta carta? Roma estava entre Jerusalém e a Espanha, que eram, respectivamente, os destinos imediato e futuro do apóstolo Paulo. Ele estava a caminho de Jerusalém a fim de entregar as ofertas coletadas para os santos que viviam naquela cidade. Pensando nisso, é possível afirmar que Paulo tinha 3 objetivos em mente. Primeiro, preparar a sua visita a Roma. Ao longo de toda a carta, nós encontramos as declarações de Paulo a respeito do desejo de seu coração de gozar da companhia daqueles irmãos e de abençoar a igreja que se reunia naquele lugar. Além disso, ele desejava também pedir as orações dos irmãos para a sua missão em Jerusalém. E, por fim, Paulo tinha a intenção de levar o Evangelho à Espanha, onde Cristo ainda não havia sido anunciado, e desejava contar com o apoio da igreja de Roma. Em virtude de nunca ter pisado em Roma e de não ser conhecido pelos membros daquela igreja, ele vê a necessidade de estabelecer as suas credenciais apostólicas e de lhes apresentar um relato completo do evangelho pregado por ele. Qual o tema principal dessa epístola? O coração do evangelho de Jesus Cristo, a justificação mediante a fé. Embora muitos outros temas sejam expostos ao longo desta epístola, essa doutrina assume certo protagonismo no argumento do apóstolo Paulo. Ela é a coroa e o ponto alto da explanação neste livro sagrado. Ela alivia a mente atormentada de judeus e gentios. Ela responde gloriosamente à pergunta: como os homens podem ser salvos? Após apresentar-se à igreja e emitir ações de graças em favor de seus destinatários, o apóstolo Paulo inicia a exposição do Evangelho colocando os seus leitores diante da miséria da humanidade. O argumento que inicia no capítulo 1, verso 18, e vai até o capítulo 3, verso 20, tem o propósito de enfatizar a ira e a condenação de Deus sobre todos. Segundo Paulo, tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado e são, portanto, indesculpáveis diante de Deus. Ambos são chamados a comparecer perante o tribunal do Senhor e a ouvir o pronunciamento da lei. Não há um justo, não há um que possa ser justificado perante o justo juiz. No entanto, irmãos, de forma maravilhosa, a perícope que lemos trata de interromper o desespero do pecador e oferecer a esperança do Evangelho. Deus justifica o pecador por meio da fé em Jesus Cristo pela graça. A doutrina da justificação pela fé é apresentada aqui como a única esperança dos homens, como o único caminho para a reconciliação com Ele, como uma dádiva das mãos do Deus da graça. Com a intenção de esclarecer o uso do termo justificação e suas variantes, eu faço uso do nosso breve catecismo.
À pergunta, o que é justificação? Nós encontramos a seguinte resposta: justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dEle, somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida só pela fé. Através desses poucos versos, o Espírito Santo nos guiará à compreensão de verdades gloriosas, irmãos, a respeito do Evangelho de Cristo. Sendo assim, eu o convido a meditar comigo neste momento no seguinte tema: a natureza da justificação. A natureza da justificação. Qual é a natureza da justificação? Em primeiro lugar, de acordo com os versos 21 a 23, eu posso afirmar que a justificação é mediante a fé. A justificação é mediante a fé. O verso 21 inicia com uma conjunção adversativa, acompanhada de um advérbio de tempo. Esses termos assumem funções muito importantes no argumento do apóstolo Paulo aqui. Do início da epístola, como mencionei, até o versículo 20 do capítulo 3, Paulo descreveu o quadro terrível e desolador da raça humana. Todos estão debaixo do pecado. Judeus e gentios estão condenados. Não há ninguém que possa se tornar justo diante de Deus por suas próprias obras ou obediência à lei. Perante o justo juiz, toda a humanidade está mergulhada em perdição. Mas agora, Martin Lloyd Jones, ao contemplar essas palavras, ele indaga: existem palavras mais benditas em toda a Escritura do que estas, mas agora. Isso porque elas interrompem a aflição do pecador e oferecem consolo. Por meio delas, o apóstolo Paulo encerra o seu argumento anterior a respeito de condenação, bem como anuncia a chegada de um novo tempo. Isto é, a história da redenção chegou ao seu capítulo mais importante, isto é, a pessoa de Jesus Cristo e sua obra. O advérbio agora anuncia a chegada de um tempo de salvação. Se antes Paulo declarou que, sem dúvidas, os homens não podem se tornar justos por si mesmos, aqui ele nos diz que Deus providenciou uma justiça para a nossa salvação. É o que Paulo quer dizer quando escreveu: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Uma outra versão traduziu esse versículo da seguinte forma: uma justiça que provém de Deus. O Evangelho é plano de Deus. A iniciativa da salvação pertence a Ele. Ao longo de todos esses versos, vamos observar que Deus, e não os homens, é o protagonista na obra da salvação. Aqui em Romanos, como em todos os demais capítulos da Escritura, nós ouvimos o ecoar da verdade: a salvação pertence ao Senhor. Aqui em Romanos não é diferente. É a iniciativa de Deus providenciar uma justiça para declarar o pecador justo e reto diante do seu tribunal. Como essa justiça se manifesta? Segundo Paulo, sem a lei. O que ele quer dizer com essa expressão? É simples. Essa justiça está separada das obras da lei. Ou seja, ela não pode ser produzida por meio da obediência à lei de Moisés, à lei moral. Ela não pode ser produzida pelo mérito humano. Além disso, embora essa justiça não seja produzida pela obediência à lei, o apóstolo afirma que ela, no entanto, tem o testemunho da lei e dos profetas. Trata-se de uma referência, irmãos, às Escrituras do Antigo Testamento. O que o apóstolo está afirmando aqui é que essa justiça, anunciada aqui, não é uma novidade ao longo da história da redenção. Foi Paulo que, no início desta mesma carta, afirmou que o Evangelho foi por Deus, outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras.
O próprio Jesus ressurreto afirmou aos seus discípulos: importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E assim de Moisés, passando por todos os profetas e cobrindo toda a revelação, essa justiça foi anunciada por meio das promessas, profecias, sacrifícios, da circuncisão, do cordeiro pascal e de outras ordenanças que apontavam para a obra de Cristo. Paulo agora revela o meio de se obter essa justiça, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Se no homem não há qualquer justiça inerente, ou qualquer possibilidade de conquistar essa justiça por suas próprias mãos, pela obediência à lei, era necessária uma justiça externa, vinda de fora, e esta é providenciada por Deus em Jesus Cristo. A questão é: ninguém pode ser justificado independente da lei, isto é, sem atender às exigências da santa lei de Deus. Cristo, porém, irmãos, é o único que cumpriu toda a justiça e que obedeceu perfeitamente. Consequentemente, Ele é o único que pode vir em nosso auxílio. É somente nos apropriando da justiça dEle que podemos ser justos diante de Deus. E o único meio de obter essa justiça, de ser coberto por ela, revestido das justiças do bendito Filho de Deus, diz o apóstolo Paulo, é por meio da fé. A fé nada mais é do que as mãos que recebem os benefícios do Evangelho. Para Lutero, a fé significa tomar posse de Cristo e receber o que Ele fez. De acordo com um breve catecismo, a fé é uma graça salvadora, pela qual recebemos e confiamos só em Jesus Cristo para a salvação, conforme Ele nos é apresentado no Evangelho. Longe das definições místicas de fé que vemos hoje, a fé exigida aqui se resume a entender quem Deus é, quem nós somos e em abraçar a Jesus Cristo como única esperança de salvação. Cristo, irmãos, é a corda na qual nos agarramos para não cairmos no precipício da condenação eterna. O único meio de obter essa justiça é por fé, e fé em Jesus Cristo, nunca jamais em outro objeto. O autor sagrado continua seu argumento e acrescenta que essa justiça está disponível a todos. Judeus e gentios podem e devem se apropriar desta justiça. Perceba, isso porque a disponibilidade da justiça está diretamente ligada com a necessidade dela. Todos necessitam, porque diz o texto, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo apresenta a pior das consequências, irmãos, é ser privado da glória de Deus, como capturou uma outra versão. Assim como Adão, todos nós pecamos, caímos juntos com o nosso primeiro pai. Assim como ele foi expulso do jardim, nós fomos banidos da presença de Deus. Criados à imagem de Deus e para a glória de Deus, John Stott observa. Os homens deixaram de viver em conformidade com ela e perderam a aprovação de Deus. Esse breve versículo, irmãos, resume tudo o que foi argumentado até então, no que diz respeito à condição dos homens. Esse breve versículo resume o que Paulo disse anteriormente: não há um justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há temor de Deus diante de seus olhos. Por causa do pecado, os homens foram privados da justiça, da aprovação e da glória de Deus. Nós estamos meditando no tema a natureza da justificação. Vimos, em primeiro lugar, de acordo com os versos 21 a 23, que a justificação é mediante a fé. Em segundo lugar, de acordo com o verso 24, eu posso afirmar que a justificação é gratuita.
A justificação é gratuita. Aqui Paulo continua firmando os alicerces da justificação pela fé. Pela primeira vez na Epístola aos Romanos, o termo justificar aparece. E por meio deles, Paulo está montando o cenário de um tribunal divino, onde Deus é o justo juiz. Os homens, tanto judeus como gentios, estão assentados no banco dos réus, na expectativa pela sentença do Meritíssimo. E Paulo o revela, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Diferente do conceito católico romano de justificação, onde o pecador se torna justo pela ação da graça de Deus atuando nele, a justificação aqui em Romanos é uma declaração judicial, emprestada dos tribunais, um termo jurídico. Ou seja, o pecador é declarado justo diante de Deus. Como bem colocou o R.C. Sproul, não se trata de uma mudança de natureza, mas sim do status. Justificação é o ato pelo qual Deus declara judicialmente uma pessoa para ser justa diante dos seus olhos. Ser justificado é o oposto, o contrário de ser condenado. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o pecador é declarado justo diante do tribunal de Deus, por causa da justiça perfeita de Cristo que é concedida pela fé, como ele acabou de nos dizer no verso de número 22. A questão é se ninguém tem condições de ser justo por seus próprios atos de justiça e de obediência. A Escritura diz que a justiça e o mérito necessários para sermos considerados e declarados retos diante de Deus está na obediência, na justiça e na vida perfeita do seu Filho, que nos é concedida pela fé, que nos é imputada, que é posta na nossa conta por fé somente. Não há mais base para condenação ou aplicação de castigo, não há mais qualquer razão para o pecador ser tratado como malfeitor, porque perante o tribunal de Deus, ele foi declarado justo, porque a justiça do perfeito mediador foi imputada sobre ele pela fé. Além disso, perceba que a expressão está na voz passiva. Em outras palavras, Paulo deixa claro que o pecador é sempre passivo no que diz respeito à salvação. Ele está totalmente incapacitado de contribuir ou cooperar de alguma forma. Ele está inerte nesta transação, quando, na verdade, o sujeito ativo da mesma é o Senhor Deus. E isso é confirmado pelos termos que Paulo usa para descrever a justificação. Ela não é só gratuita, é por graça. Sobre isso, João Calvino comenta assim: ele usou 2 vezes a expressão para que se saiba que tudo vem de Deus e nada de nós mesmos. Não há qualquer espaço para meritocracia, pelo contrário, a bênção da justificação é um dom gratuito, é um presente, é uma dádiva concedida das mãos de Deus. Afinal, Ele é um Deus gracioso, conforme a Escritura nos revela. Desde o princípio, Ele tem concedido a sua graça aos pecadores. Ele o fez a Adão na queda. Fez continuamente com o obstinado povo de Israel. Ele estendeu graça a Davi quando este pecou. No entanto, é na pessoa de seu Filho que ele nos dá a conhecer as riquezas de sua graça. O apóstolo João escreveu: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Na sua epístola aos Efésios, Paulo declarou: porque pela sua graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O evangelho pregado por Paulo aqui em Romanos também é um evangelho da graça soberana.
Deus, ao invés de nos retribuir conforme os nossos pecados e derramar sobre nós a sua ira e o seu justo juízo, Ele nos dá do seu favor imerecido. Ele nos dá a conhecer deste atributo maravilhoso, graça. Para isso, para contemplarmos de forma ainda mais gloriosa essa verdade, considere comigo o que Cristo realiza em favor do pecador: redenção. A palavra redenção ocorre 10 vezes ao longo do Novo Testamento. John Stott observa que, assim como justificação é um termo emprestado dos tribunais, redenção é um termo comercial emprestado dos mercados. No Antigo Testamento, redenção era usada para o ato de resgatar algo ou alguém por meio do pagamento de um preço. Escravos, por exemplo, podiam ser libertos caso alguém pagasse o preço pela sua liberdade. Essa é, inclusive, a linguagem usada por Deus para descrever a libertação de seu povo do cativeiro egípcio. E é também a gloriosa linguagem usada por Paulo para descrever a nossa libertação do cativeiro do pecado. Por causa das nossas transgressões, fomos entregues e passamos a viver como escravos do nosso pecado e do diabo. No entanto, sabendo que o pecado só pode ser pago e cancelado pela vida ou pelo derramar do sangue, Deus fez do seu Filho o pagamento para a nossa libertação, o único meio de quebrar o poder da morte, de quebrar o poder da lei, sua maldição, bem como as algemas de Satanás. Era fazendo do seu Filho uma oferta, um pagamento para o nosso resgate. Com isso, não há mais razão para castigo. A justificação do pecador se torna possível e os pecadores passam de cativos para justos diante de Deus. Estamos meditando no tema a natureza da justificação. Vimos, em primeiro lugar, que a justificação é mediante a fé. Depois, vimos que a justificação é gratuita. Em terceiro lugar, e por fim, de acordo com os versos 25 e 26, eu posso afirmar que a justificação é uma demonstração do caráter de Deus. A justificação é uma demonstração do caráter de Deus. Paulo agora responde a alguns dilemas que surgem quando se observa o drama da salvação. Como pode Deus, sendo justo, justificar o culpado, sem com isso comprometer a sua justiça? Como pode Deus justificar o ímpio? E no verso 25, Paulo oferece a solução para este dilema: a cruz de Jesus Cristo. John Stott foi preciso quando disse: sem a cruz, a justificação do injusto seria injusta, imoral e, portanto, impossível. No verso 24, com a palavra redenção, Paulo nos introduziu a obra de Cristo na cruz. E aqui, no verso 25, ele nos coloca diante de uma outra palavra fundamental para compreendermos o que Deus fez para a salvação dos pecadores: propiciação. O verso 25 inicia dizendo: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. A palavra aqui traduzida por propiciação é usada na tradução grega do Antigo Testamento 2/3 das vezes para se referir à cobertura da Arca da Aliança, onde no dia da expiação o sangue de um novilho ou de um bode era derramado, aspergido, precisamente para afastar a ira de Deus. Neste contexto, propiciação é o ato sacrificial pelo qual Deus se torna favorável ao pecador. Ele está contra ele em ira. Ele está irado contra o pecador e a sua injustiça. Mas por meio da propiciação ele se torna favorável. Outros, no entanto, optam pelo termo expiação.
Expiação é o ato de cancelar ou remover o pecado. Portanto, o objeto da expiação é o pecado, quando o objeto da propiciação é Deus, ele se torna favorável. O termo expiação também faz jus ao contexto bíblico, pois desde o princípio Deus determinou que o pecado só seria cancelado ou expiado pelo derramar do sangue. No entanto, embora a grande maioria das versões use o termo propiciação, e de fato ele é mais apropriado aqui, nós precisamos ver esses termos como lados de uma mesma moeda. O que Paulo está dizendo é que Deus estava irado por causa do nosso pecado, mas na cruz de seu Filho, Ele remove os nossos pecados, cancela a nossa culpa e afasta para longe de nós a sua ira. Como? Usando as palavras de Isaías, o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. O transpassou pelas nossas transgressões e o moeu por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O próprio Deus, irmãos, providenciou um meio para salvar o pecador da sua própria ira e juízo. É Deus quem propicia a si mesmo. É Deus quem torna a si mesmo favorável ao injusto. Como bem colocou o autor aos Hebreus, o sacrifício de Jesus é definitivo. E o seu sangue é suficiente para nos assegurar eterna salvação. Lavados no sangue do Cordeiro de Deus, não há mais condenação, não há mais ira da parte de Deus. A pergunta é: como então nos apropriamos desses benefícios? Paulo já respondeu essa pergunta, no entanto, volta a falar a respeito disso. É pela fé, meu irmão. Não há outro caminho além desse. Jesus Cristo e as bênçãos de sua obra estão disponíveis para aqueles que o abraçam com fé. Você não precisa ser perfeito. A exigência do Evangelho não é guardar toda a lei, como Paulo já disse, mas confiar em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, certo de que seu sangue é suficiente para nos lavar e nos purificar da culpa do pecado. O autor sagrado continua a sua explicação, acrescentando o propósito disso tudo, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Através da cruz, irmãos, Deus dá testemunho do seu próprio caráter. Deus não negocia sua santidade e sua justiça. O seu amor pelo pecador não sacrifica a sua retidão. Por isso o pecado precisa ser punido. Deus nunca, jamais irá salvar alguém sem antes fazer justiça contra o mal. Por isso a cruz era indispensável para cobrir os pecados do povo de Deus que viveram antes e que iriam viver depois dela. Segundo D.A. Carson, essa expressão se refere a todos os pecados do povo de Deus da aliança do passado, ou seja, os pecados anteriores que foram deixados impunes por Deus. Deus havia adiado o seu julgamento final contra os pecados do seu povo, até a manifestação de Jesus Cristo. Afinal, os sacrifícios oferecidos pelos israelitas não tinham de fato eficácia para cobrir os seus pecados. No entanto, na plenitude dos tempos, quando o sacrifício para o qual todos os demais apontavam foi oferecido, diz o testemunho da Escritura Sagrada, que os pecados dos crentes, dos eleitos, do povo da aliança, de todas as épocas foi coberto e removido. O juízo e o castigo que pertencia a estes caiu sobre Jesus Cristo, o mediador do pacto. Por isso podemos nos juntar a Abraão, a Moisés, a Raabe, a mulher samaritana, aos apóstolos, ao carcereiro de Filipos,
e entoar juntos o cântico de Davi: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Para não deixar dúvidas, Paulo volta a mencionar o propósito disso tudo: a manifestação da justiça de Deus. Sendo assim, no presente, isto é, no tempo inaugurado pela obra de Cristo, Deus manifestou plenamente a sua justiça. Não há mais controvérsia. Esse caso já foi arquivado e não há quem faça o juiz mudar de ideia. A sentença foi pronunciada, a declaração foi dada e nem mesmo os anjos e os demônios podem ousar contestá-la. Por causa da cruz, Deus pode ser louvado por sua justiça e retidão, por seu caráter, porque o seu amor pelos pecadores não sacrifica a sua justiça. Ao mesmo tempo, ele pode e deve ser celebrado por declarar justo o injusto, por justificar o pecador, porque em Cristo os pecados do povo de Deus foram devidamente punidos. A ira do Deus Santo esmagou o nosso Redentor. A nossa injustiça foi imputada sobre ele e ele pagou por isso. No entanto, a justiça perfeita dele foi imputada sobre nós por fé. E assim somos recebidos na presença de Deus, livres de qualquer acusação, inculpáveis, justos. É somente através da cruz de Cristo que Deus pode ser, ao mesmo tempo, justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Quais são as lições que podemos tirar desse texto precioso? Em primeiro lugar, precisamos nos apropriar com fé dos benefícios do Evangelho. Como já ouvimos, no Evangelho o mérito humano está excluído. Não há qualquer espaço para a meritocracia, como Paulo deixou bem claro. Não há espaço para a contribuição do homem. E isso por uma razão muito clara: nós não temos nada a oferecer. Somos incapazes de obedecer aos mandamentos e de cumprir toda a justiça. As portas dos céus estão fechadas para o caminho das obras. Mas nem sempre, irmãos, é assim que cristãos enxergam as coisas. Muitas e muitas vezes acabamos recorrendo a outras coisas além da fé. Homens e mulheres passam a se apoiar nos seus deveres e na sua boa fama. Jovens cristãos se tornam autossuficientes quando se comparam com as demais pessoas do mundo. Cristãos experientes, embora saibam recitar de cabeça versículos e obras teológicas, com o tempo abandonam a confiança no Evangelho da Graça para depender de suas próprias capacidades. Ou quem sabe o pastor ou os irmãos que desempenham seus ofícios na igreja abandonam a confiança do Evangelho para se apoiar e ter segurança na sua posição e no seu serviço a Deus. O que essas situações têm em comum? Todas elas representam o abandono da confiança genuína no Evangelho de Cristo, para depender de suas próprias forças e capacidades. Uma troca da justificação pela fé por uma justificação por obras. No entanto, o chamado de Paulo neste texto, irmãos, para a igreja de Cristo, é que somente a fé pode nos justificar diante de Deus. Não há outro caminho além da fé em Cristo. As portas dos céus estão fechadas e trancadas para qualquer outra chave que não a confiança no Salvador. E a minha pergunta para você nesta noite é: você tem fé? Você confia em Jesus Cristo como sua única e suficiente esperança de salvação? Ouça bem, se você se recusar a crer em Cristo, você, meu irmão, cujo coração está endurecido,
se você permanecer em sua recusa, saiba que nada poderá livrá-lo do juízo de Deus. Muito menos qualquer outra rota poderá inocentá-lo. Sua honestidade, sua moralidade, minha irmã, seus deveres religiosos, meu irmão, nada poderá livrá-lo da ira que há de vir. Em virtude disso, o Evangelho convida você que me ouve a abandonar o pecado e a agarrar-se a Jesus Cristo como sua única segurança. Fazer dele seu único consolo na vida e na morte, pois é somente por meio da fé que Deus nos cobre com as vestes de justiça de seu Filho. Porque em Adão, irmãos, as nossas vergonhas estão descobertas, expostas, estamos nus diante do Deus Santo. No entanto, nós somos cobertos com as vestes puras, com as vestes de justiça do Filho de Deus, por fé somente. Por outro lado, talvez você seja um cristão cuja fé está cambaleando e desfalecendo. O que fazer em dias assim? Não existe fórmula secreta, irmãos. Precisamos nos expor de novo e de novo ao Evangelho da graça. Precisamos carregar a nossa falta de fé, a nossa incredulidade até a cruz e abandoná-la ali mesmo. Também nós fazemos uso da Escritura Sagrada, para que ela nos leve ao conhecimento de Deus e de nós mesmos, que por meio dela o Espírito nos faça redescobrir quem é o Senhor, onde nós estamos sem Ele, e nos faça ou nos encoraje a correr em direção a Cristo, como nossa única esperança de salvação. Da Escritura nós nos movemos à oração, onde pedimos ao Senhor para que encoraje, fortaleça a nossa fé, para que não nos faça cair, para que não permita que a nossa confiança nele esmoreça, para que o brilho da glória do Redentor incendeie a nossa fé e nos aproxime de sua santa presença. Nos apropriemos dele, irmãos. Tenhamos cuidado de não nos esquecer, na verdade, ou nos afastar desse aspecto fundamental. A justificação é somente pela fé. Então, aproprie-se dos benefícios do Evangelho por fé. Em segundo lugar, é preciso abandonar o orgulho para abraçar a dádiva da salvação. A justificação é um dom, um presente gratuito das mãos de Deus. É um golpe ao ego humano e à nossa sede incontrolável por protagonismo e participação. Consequentemente, para receber esta dádiva, você vai precisar renunciar ao seu orgulho, abandonar a sua autossuficiência. Isso é difícil para o pecador. Todos os que começam pela graça, infelizmente, uma hora ou outra, vão tentar transformar a fé em uma obra. Nós recebemos a salvação de joelhos, mas depois pretendemos caminhar com as próprias pernas. É assim no caso do homem que transforma a sua luta contra os pecados, embora já seja justificado, numa luta para permanecer salvo. O mesmo ocorre com a mulher que sofre de amnésia do Evangelho, pois quando peca, entra em desespero, pois crê que estes pecados podem voltar a condená-la. O mesmo com as lembranças dos erros do passado, que o impedem de descansar no Senhor e na salvação, e portanto você luta a todo instante a fim de acertar as coisas. Quem sabe você teme ser descoberto e vive se escondendo de Deus e dos homens. Onde eu quero chegar, ouça bem, meu irmão, você precisa ter cuidado com as tentativas de transformar a dádiva de Deus em uma conquista das suas mãos. Isso não é coerente com o Evangelho. É transformar o Evangelho em farisaísmo. É transformar o caminho da graça em uma meritocracia. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo foi esmagado a fim de esmagar também o meu e o seu orgulho. A ordem de Deus para todos nós é que encaremos a salvação não como uma recompensa pela santidade e obediência de seu povo,
mas como um favor imerecido de Deus. Por meio do Evangelho, o Senhor nos faz de seres arrogantes, egocêntricos e inflados em humildes, recebedores dos presentes de Deus. O justo juiz nos declara justos por causa da justiça do seu Filho. Então ouça bem, minha irmã, não receber esse presente de bom grado, não recebê-lo com gratidão é rebeldia contra o Senhor, é macular o seu presente, é rebelar-se contra a vontade de Deus. Pois tudo que temos no Senhor e do Senhor é por causa da sua graça. Em terceiro lugar, encontre descanso no Deus justo e justificador do Evangelho. A pós-modernidade está desesperada em busca da paz. Homens de todas as épocas e gerações têm escrevido, estudado, falado e proposto várias e várias alternativas para se alcançar um estado de tranquilidade na humanidade. No entanto, nada funciona, irmãos. Os consultórios psicológicos estão cheios de pessoas atormentadas, incapazes de se livrar do sentimento de culpa, da ansiedade, da insatisfação, da falta de paz. E eu pergunto, você é um deles? Se sim, ouça bem, a verdade é que não há paz verdadeira além da cruz de Cristo. Medicamentos, tratamentos, pensamentos positivos, nada pode trazer paz verdadeira consigo mesmo e especialmente com Deus. Isso porque, como vimos, irmãos, Deus é justo e pune o pecador. Todo homem, toda mulher está debaixo da ira e do desprazer deste Deus santo. Como nos livramos disso, então? Encontre refúgio na graça de Deus, meu irmão. É por causa dos momentos atormentadores na cruz do Calvário que Deus pode nos aliviar dos tormentos, aliviar os nossos sofrimentos e nos oferecer consolo e paz diante dEle. Você pode estar em paz apesar dos muitos erros do seu passado. Você pode estar em paz, meu irmão, apesar dos tropeços e deslizes que tem cometido no presente. Você pode estar em paz, apesar das faltas que irá cometer no futuro, pois na pessoa de seu Filho, os pecados do passado, do presente e do futuro foram cancelados e cobertos para a glória de Deus e para a nossa salvação. Nunca mais seremos alvos da ira de Deus. O mundo pode estar num caos, em decorrência da pandemia e de qualquer outra catástrofe. Mas você e eu, meu irmão, por causa de Cristo, temos a maior dádiva desta vida: paz com Deus Santo. Refugie-se no sangue do Cordeiro hoje mesmo. Esconda-se em sua graça e goze da comunhão com Deus triuno. Durante a sua trajetória rumo à cidade celestial, Cristão procurava descanso e alívio para o seu enorme fardo que carregava em suas costas. Ao longo do caminho na porta estreita, ele procurou por muitas alternativas, optou por caminhos mais fáceis. No entanto, nada o concedeu alívio. No entanto, é diante da cruz que o seu enorme fardo afrouxa e cai de seus ombros para sempre. Ele ouve dos lábios de um anjo: os teus pecados estão perdoados, seus trapos são substituídos por novas roupas. Em resposta a isso, ele louva dizendo: Ele me deu repouso pela sua angústia e pela vida e pela morte. O texto de Romanos, capítulo 3, verso 21 ao 26, proporciona a mesma experiência aos que ouvem da sua mensagem. A inquietação e o desespero causados pelo fardo do pecado que está sobre os ombros da humanidade, sobre os ombros de todos sem exceção, caem por terra diante dessas gloriosas verdades. Deus justifica o pecador por meio da fé. Ele o faz gratuitamente. E assim ele demonstra a sua justiça e o seu caráter santo.
Aproprie-se dos benefícios anunciados neste texto. Louvemos ao Deus do Evangelho por sua graça. Que Deus abençoe você.